Salve, salve, meus amigos do Café Cultural aqui da Rádio Mega Brasil. Um prazer, uma honra, uma alegria estar com vocês mais uma vez, batendo um papo sobre cultura, sobre arte, sobre como a vida das pessoas pode ser mais alegre, pode ser melhor, com as manifestações culturais de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu tenho hoje aqui a alegria, uma honra, sem dúvida alguma, estar com um dos grandes nomes do cinema, Rubens Hewald. Meu amigo, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar com a gente. Mas eu não vou mudar o estilo do programa por tua causa. Eu vou manter o estilo do programa e eu vou manter a primeiríssima pergunta que eu costumo fazer, que já virou uma tradição no programa. Eu queria saber, quem é Rubens Hewald por Rubens Hewald? Uau, essa é a pergunta mais difícil de todas. Por isso que é a primeira, logo de cara. Bom, eu sou o Rubens Hewald, que tem já uma trajetória, né, em cinema, em teatro. Eu me formei em cinema nos anos 90, Tá. exatamente quando veio o Plano Collor, quando matou o cinema brasileiro. Nossa! Então, eu me formei querendo fazer filmes, querendo fazer coisa, e né, não dá para fazer nada. Mas isso teve um lado bom, que eu sempre gostei de teatro, e comecei a trabalhar com teatro como dramaturgo, porque o teatro era uma coisa possível, precisava de menos dinheiro, era um meio de expressão, e acho que isso, quando eu voltei para o cinema 10 anos depois, né, quando voltou a ter cinema no Brasil, foi muito legal ter essa experiência de teatro e cinema. Me trouxe muito em termos de trabalho com atores, dramaturgia, e também nesse período eu comecei a fazer mestrado, doutorado, porque eu ganhava uma bolsa, daí era uma chance de sobreviver. Sim, Nunca tinha pensado em ser professor e hoje eu sou professor lá da ECA, da USP, eu gosto muito. Então, em suma, o Rubens é um cara que mistura muitas atividades, né? E que gosta delas e que, de certo modo, uma alimenta a outra. Que maravilha, que maravilha. Rubens, me diga uma coisa, antes da gente entrar um pouquinho no filme, no motivo principal de você estar com a gente, eu queria explorar um pouco uma coisa que você disse. Quando você se formou, obviamente, foi um período complicado aqui da sociedade brasileira como um todo. E você falou, poxa vida, me formei querendo fazer cinema e não conseguia fazer cinema. Nos dias de hoje, você como professor, como que você vê os jovens que estão entrando para fazer cinema, para numa faculdade de cinema? Qual que é esse perfil? Sabe, o que é que nós podemos esperar das futuras gerações do cinema? Bom, primeiro que hoje não se fala mais cinema, é audiovisual. Né? Tá. Porque hoje cinema é uma das possibilidades, né? Então você pode trabalhar hoje. Nossa, eu tenho uma inveja dos meus alunos que você não imagina. Que legal. Porque hoje o audiovisual é um campo de trabalho muito procurado, muito possível. Na minha época era uma coisa meio de louco, puto, o cara quer fazer cinema, tal. Mas hoje você pode trabalhar em cinema, você pode trabalhar em televisão, tem um campo de produção de séries, né? Streamings nas televisões a cabo muito grande. Você pode trabalhar com games, você pode trabalhar com internet, YouTube, enfim, existe um campo muito grande de possibilidades e existe hoje uma percepção muito forte, principalmente de produções mais do campo cultural, de que é importante, como é importante essa produção cultural para o país. No mundo no mundo inteiro, a produção cultural é financiada pelo Estado, porque ela é importante não só em termos simbólicos, né? Olha, em termos de condição de cidadania, construção da nossa cultura, mas também em termos financeiros, porque é geração de emprego, é impostos. Já teve estudos que mostraram que para cada R$ 1 investido em cultura, retorna R$ 1,50 em impostos. Olha só, meu amigo. Então, quer dizer, hoje, realmente, apesar de que a gente teve 6 anos de paralisia aí, entre 2016 e 2022, mas agora tem um otimismo de que as coisas vão voltar
e que a produção cultural vai voltar a ser forte no Brasil. Como que você imagina, que você falou muito bem, nós tivemos aí um período de 6 anos totalmente represados. Represado Exato, não somente no financiamento, mas represado no estímulo de ideias. exato, Na verdade, assim, mais do que faltar a grana, era assim, não era incentivado você ter ideias, não era incentivado você ter o sentimento. exato. Você acha que essa bolha estourando, o que que a gente pode esperar de vir por aí? Vai vir uma enxurrada, vai vir coisa muito boa, vai vir loucuras. O que que você espera? Exato. Eu acho que é tudo isso. Eu acho que a gente está no momento. Primeiro, que está vindo uma produção represada, até Tá. por causa da pandemia. Por Uhum. exemplo, O Segundo Tempo é um filme que eu filmei em 2018. Ele ficou Ah, tá. em 2019. Devido à pandemia, devido à paralisia da Ancine, que segurou um dinheiro por 2 anos para o lançamento, Uhum. né? Agora está saindo. Mês que vem já lançou outro filme de Jair Rodrigues, que também já ficou pronto há uns 2 anos atrás. Tá. Assim como eu, várias outras obras também estavam represadas e vão sair agora. Mas, além disso, tem o que você falou, Sérgio, tem o represamento das ideias e da possibilidade de expressão, que agora Isso. acho que vai soltar. E tem essa coisa no Brasil muito forte, que cada vez mais, principalmente com a característica também hoje do digital, hoje é muito mais Uhum. barato fazer um filme. Então, hoje tem uma produção muito forte que está vindo da periferia, de Tá. pessoas historicamente menos privilegiadas e que não tinham condições de produzir cultural, artisticamente, e hoje tem, hoje é dado incentivo. Então, acho que está vindo aí uma produção muito rica, muito diversificada, de vários jeitos, e de várias pessoas de vários pontos do Brasil. Tá. O que eu acho que vai precisar muito, vai ser uma necessidade muito forte, é ter divulgação disso. Porque Assim, se a, isso é se muito a forte. produção estava represada e você acredita, e eu também acredito, eu concordo com o teu ponto de vista, de que não somente as produções que já estavam prontas vão entrar em cartaz, mas novas coisas vão vir e com uma diversidade tremenda, vai precisar de divulgação para que a sociedade reconheça a importância, volte a reconhecer, né, a importância disso tudo e prestigie. Porque a Sim, história de um povo é contada pela sua arte. Você consegue, pelo cinema, pelo teatro, pela literatura, pelas expressões culturais, contar a história da sociedade. E nós não podemos perder esse foco. Porque se a gente falar, né, tudo bem, está acontecendo, não pode ser descartável. Eu acho que a palavra é isso, não pode ser descartável. exatamente. Mas eu acho que você tocou no ponto central, uma questão que eu falo há muito tempo. Não adianta só se focar na produção, você tem que se preocupar também com a circulação dessas Uhum. obras. Isso vale para tudo, vale para cinema, teatro, Ah, literatura, música. A gente até no Brasil tem uma tradição em música, que existe um circuito que as pessoas consomem, tem os sim, shows, sim, sim. antigamente eram os CDs, hoje são as mídias. Então, existe já um circuito na música, mas em outras áreas não tem esse circuito tão forte. É, Então, é uma coisa muito importante realmente se pensar, né? Muitas vezes um filme não é visto, não é porque não é bom, mas porque as pessoas nem ficaram sabendo. exato, exato. Então, e quando ficam sabendo, o filme já saiu. Por isso que é muito importante no cinema, principalmente, as pessoas irem no primeiro fim de semana que o filme entra em cartaz. Uhum, isso. Porque é no primeiro fim de semana que se decide a história do filme. Porque esse filme não vai bem no primeiro fim de semana, chega na segunda, o exibidor é um comerciante. Tá, Ele não tem um compromisso assim com a arte, com a cultura, ele está lá pensando, é que nem um vendedor. O tá. exibidor que eu falo são os cinemas, né? É que nem um Uhum, vendedor de malha, de calça, de roupa, de tá, carro, tá, está pensando em vender. Se o filme não vai bem, tem outros filmes para entrar, ele fala: olha, sorry, a fila tem que andar. Então é tá. muito importante, já falo aí para todo mundo que está ouvindo, se vocês se interessarem pelo filme, não, vai no primeiro fim de semana, é um programa, puta, eu vou lá, porque se o filme
não precisa bombar, lotar. Não, Mas não, não, mas tem que ter quantidade. Você tem que ter um volume de pessoas lá assistindo. exato, você tem que ter pelo menos meia sala. Se você Tá, consegue isso, daí o exibidor não tem argumento para te tirar. Daí você continua mais uma semana. E é importante continuar, porque não é só pela questão financeira, não, mas é principalmente porque se fica uma semana, duas, três, e um gosta, o outro fala para o outro, daí o filme pega no boca a boca. tá, 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 tá. É assim que acontece para um filme pequeno, principalmente como nós, como vários outros, que não tem uma verba Uhum. de divulgação, que faz propaganda no metrô, tal, né? Então a chance nossa é pegar no boca a boca. E para pegar no boca a boca é importante ficar pelo menos um mês em cartaz. Entendo, entendo. Porque na verdade o que a gente vê muito hoje, que nem você falou, hoje em dia, com os canais TV a cabo, com esses streamings, tudo, a gente vê assim, gente, não, eu não posso ir hoje, mas pô, daqui a 15 dias eu já encontro o filme numa Netflix da qualquer. Isso não é legal, né? Quer dizer, tudo bem, eu acho que vale, nada contra a Netflix, eu sou assinante, eu gosto de Netflix, eu acho que é necessário. Uma coisa não substitui a outra. Agora, Mas não é para fazer isso, né? não, e a experiência de ver um filme, por exemplo, É outra coisa. o Segundo Tempo, eu vi isso. O filme, as pessoas às vezes viam na tela pequena, né, quando o filme estava em processo, tal. Quando o Uhum. filme estreia na tela grande, É um outra dia que estreou coisa. no Festival do Rio, tinha uma ou duas pessoas que já tinham visto na tela pequena. Daí eles Hum. falavam: Meu Deus, é outro filme, sabe? Por aí. O filme bate, o filme toca. Ontem, por exemplo, eu fui no cinema assistir Baleia, que é um filme que está conversando. Eu não vi ainda, eu não vi ainda. Falam que é muito bom, né? Um filme forte, e É. aquela imagem daquele personagem grande, gordo, na tela grande, é muito forte. Então, gente, Netflix é maravilhoso, eu também assisto, mas Sim, se tem um sim. filme que vocês estão interessados, está passando no cinema, vai no cinema. É outra experiência, é outra É, situação. eu acho que a palavra que você está usando é perfeita. É uma experiência, sabe? É, É um programa. E é um programa, gente, dá para você fazer sozinho. Tô a fim de ir sozinho? Vai sozinho. Quero ir durante a semana? Quero ir numa quarta-feira à tarde? Vai. Quero ir de manhã? Vai de manhã. Não, quero ir acompanhado com uma pessoa, quero ir com a família, sabe? Cinema acolhe. exato. Sabe, infelizmente, hoje em dia, eu sou da época que você tinha cinema em rua. Então, aqui perto eu moro na Zona Oeste aqui de São Paulo. Eu lembro, tinha cinemas, tinha 2 cinemas na Rua Turiaçu, tinha mais Sim. cinemas que a gente conseguia ir em cinema. Quer dizer, você saía para ir no cinema. Hoje em dia, cinema é shopping, né? Não tem É, como. Hoje em dia, ainda cinema tem, tá no. por exemplo, o filme vai, um dos cinemas que o filme vai estrear é no Belas Artes. O Tá. Belas Artes é um cinema tradicional na Consolação, um dos Sim, poucos sim. cinemas de rua que ainda permanecem em São Paulo. Também é uma E uma experiência. sala maravilhosa, né? E uma sala maravilhosa, com uma qualidade técnica fantástica. Exatamente. É. Mas então, mas acho que vale a pena. Agora, conta um pouquinho pra gente, então, do segundo tempo. O segundo tempo é teu quarto longa, né? Como que tá isso? Você reconhece o trabalho de Rubens Revald assistindo esses filmes? Você fala, pô, esse é um filme do Rubens. Como que o segundo tempo se encaixa na tua filmografia? Olha, o Segundo Tempo é meu quarto de ficção, mas eu também já fiz outros três documentários. Então, na verdade, Tá. Uhum, é o certo. sétimo. Mas pensando assim, é difícil dizer, né? Ainda mais eu, né? Que sou o cara que faz, então é difícil eu falar. Geralmente outras pessoas que encontram pontos em comum. Mas tem algumas questões que são recorrentes. Eu vou aqui citar duas. Uhum. Uma é a cidade de São Paulo. Ok. Eu sou um cara que nasci, vivi e morri em São Paulo. Estou brincando. Sempre vivi aqui em São Paulo. Já tive experiência de morar em outros lugares, mas assim, numa viagem, sei lá, eu tive uma bolsa, fiquei uns meses no lugar, fiz um trabalho Então cultural vamos que completar. Você morreu e renasceu em São Paulo. Várias boa, vezes. boa. Várias vezes. Então, São Paulo está no meu DNA. Então, todos os personagens. Então, essa relação com a cidade é muito forte. Quer dizer, é São Paulo, mas é a grande cidade. Tá, Essa tá, questão entendo.
viver na grande cidade é uma questão, para mim, muito interessante, né? É uma mistura de anonimato com possibilidades, né? Sempre tem uma possibilidade de conhecer alguém, de acontecer alguma coisa, e ao mesmo tempo você está um pouco protegido no anonimato. Então, tem características de viver em São Paulo muito próprias. E eu acho São Paulo uma cidade linda, né? Todo mundo fala, São Paulo, mas não, eu acho que tem lugares incríveis em São Paulo. E outra questão que para mim é muito recorrente nos filmes, não, só para terminar, para mim sempre a cidade é personagem no filme. Ok. Isso é uma questão. E outra questão muito recorrente são as relações afetivas. Isso é uma coisa que as pessoas, quando eu falo afetivo, não é só as relações de amor, homem-mulher, homem-homem, relações de companheiro, não, relações familiares, relações de amizade. Então, isso é uma coisa que eu escuto muito esse feedback, que quem vê meus filmes fala, nossa, eu fiquei muito tocado, é muito afetivo, muito acolhedor o filme. Então, acho que essas duas características elas estão presentes nos filmes e, com certeza, está presente no segundo tempo. É um filme que dá um olhar muito forte para as relações afetivas, no caso, entre os irmãos. Tá. Deixa eu fugir mais um pouquinho do filme. Eu adoro aqui a pauta do Café Cultural, porque eu tenho essa liberdade de falar do produto, falar de vidas. Você falou da cidade de São Paulo e que você gosta do personagem, da personagem cidade de São Paulo. Sim. Se você tivesse numa outra grande metrópole similar a São Paulo, por exemplo, Nova York. Nova York tem muito disso também. Nova York acaba sendo personagem dos filmes que se passam em Nova York. Sim. Você vê similaridades nisso ou não? Nova York é uma personagem, São Paulo é outra totalmente diferente. Não, tem similaridades, como eu falei, a experiência de viver na grande cidade tem. Tanto que, por exemplo, quando eu vou para uma grande cidade, eu me sinto em casa. Quando eu vou para Chicago, Nova York, ou mesmo Buenos Aires, eu fui agora em janeiro, eu me sinto totalmente à vontade. Então, tem similaridades, mas, claro, cada cidade é uma só, é sua. Então, São Paulo tem suas próprias características, tem essa questão dos imigrantes, que é muito era de São Paulo, tem a miséria lado a lado com a riqueza, tem os grafites, tem uma cidade que está sempre sendo demolida e reconstruída para o bem e para o mal. Então, claro, apesar de ter os pontos em comuns com outras cidades, São Paulo tem seu próprio DNA, digamos assim. Muito legal. E o outro ponto que você falou que tem em comum são as relações. Eu acho que não tem coisa mais difícil de se expressar do que relações. Sim. Porque, independente, no segundo tempo são dois irmãos. Mas falar de relações é algo extremamente complicado, independente de quem com quem, né? E você consegue trazer a relação como uma força do filme. De um certo modo, veja bem, a questão central do filme é a busca da identidade. Tá. Mas busca da identidade é um tema abstrato, né? Como é que você vai falar de busca da identidade? Você não vai, é um filme, você não vai fazer um tratado. Então, a forma de falar de qualquer tema é através dos personagens. Você precisa de personagens que vivenciam isso. E é muito difícil um personagem sozinho, ele tem que estar em relação com o outro. Então, de um certo modo, qualquer tema que você vai falar, você pode falar sobre pandemia, sobre busca de identidade, sobre a ascensão do fascismo, sobre relações com pets, você pode falar qualquer tema, você vai falar esse tema através das relações humanas. Tá. É a forma de falar. Então, para mim, relação humana é a coisa central na vida. Entendo. E o que as pessoas podem esperar dessa produção? Quando terminar, as pessoas vão se olhar e vão falar o quê?
Olha, a experiência que eu tive, e como eu falei, infelizmente, devido à pandemia, o filme só foi Sim, produzido sim. poucas vezes, só em 2 festivais. E a experiência que eu tive nesses 2 festivais, quem viu o filme chegava e falava: "Nossa, eu preciso saber mais sobre a minha história". Olha só, que show, que maravilha. Uma mulher chegou para mim e falou: "Cara, amanhã mesmo eu vou ligar para o meu pai e vou gravar uma entrevista com ele, saber a história Olha, dele". Então eu acho que o filme toca nesse ponto da importância de a gente conhecer a nossa história pessoal, a nossa história familiar, para saber onde a gente está no mundo e entender por que que a gente faz certas coisas e toma certas decisões. É um pouco que nem o país, no sentido uhum. macro. É importante o Brasil saber do seu passado escravocrata, Sim, saber da sua sim, herança sim. colonial, tal, para entender onde estamos hoje, para saber como seguir adiante. Isso você pensa no país, no sentido macro, mas é importante também no sentido micro, no indivíduo. Né? É importante a gente saber a nossa história. É verdade. Não, e Rubens, você tocou num ponto que nós defendemos muito aqui no Café Cultural, que é as pessoas conhecerem e registrarem as suas histórias. Porque Sim, uma coisa que vem sendo perdida com a velocidade que as coisas estão acontecendo é o registro de cada história. Eu acho que sim. assim, tradição oral é fantástico, maravilhoso. Eu conversei outro dia aqui com a Karen, que é a diretora do Museu da Pessoa, uma coisa do outro mundo, uma mente fantástica. E nós falamos muito disso. As pessoas precisam registrar suas histórias. Por quê? Senão nós corremos o risco de repetir os mesmos erros. Exatamente, é exatamente isso. Agora, o que acontece é que tem duas, hoje em dia, a gente vive num eterno presente, porque a Uhum. vida está tão difícil, sobrevivência, dinheiro, perspectiva profissional, relações amorosas, WhatsApp, YouTube, Instagram, é tanta informação, é tanta piração que está todo mundo um pouco numa nuvem, no seu aqui e agora. Então é difícil você parar esse fluxo e falar: calma aí, espera um pouco, eu preciso, eu preciso registrar a minha história e registrar a história da minha família. E Isso. muitas vezes essas histórias da família são meio escondidas, porque tem certos traumas, certos Uhum. segredos, e daí aí acontece isso. Se você continua nesse eterno presente, você não constrói um futuro. Você está sempre, parece que girando em falso. O país gira em falso e o É. indivíduo gira em falso. E aí e aí cometemos erros que nem foram cometidos em passado recentíssimo e que não podem mais ser repetidos de forma alguma, vamos dizer assim, né? Exatamente. É coisa do outro mundo. Rubens, eu quero tocar num outro assunto contigo, mas eu quero terminar de falar do segundo tempo. Onde que as pessoas vão encontrar? Ele vai entrar no cinema a próxima semana, né? Dia 16 de março. Dia Ou 16 não? de março ele estreia. Tá? É, é difícil falar os cinemas que ele É claro, estreia, não, porque claro, isso claro. se decide na semana, mas com certeza um cinema que eu sei que ele vai passar é o Belas Artes. Exato. Vai passar em outros cinemas também, mas vai passar no Belas Artes. E estreia em São Paulo, Rio, se não me engano, Brasília e Salvador no primeiro momento, e depois vai para outras cidades também. E E os horários normais, né? Se eu não me engano, daí tem que olhar. tem que procurar a grade de cada sala, mas como já foi pedido, pessoal, vamos na primeira semana. Boa! Para que possa ter volume, que possa continuar por mais um mês, Isso. dois, e que possa E eu, ficar. e eu posso garantir ao público que não vai se arrepender. Todo mundo que viu o filme até hoje ficou tocado, emocionado. É um filme que Ah, toca as pessoas. não resta dúvida. Deixa eu só te fazer uma perguntinha adiantando, e eu vou pedir depois para a tua assessoria para que você possa voltar para a gente explorar mais. O filme do Jair Rodrigues, cara, o Jair para mim assim, é um dos brasileiros, assim, se eu puder colocar, olha, vamos falar dos, sei lá, 20, 10, 20, 50 maiores brasileiros, o Jair estaria entre eles. É. Não, ontem foi um dia muito feliz que eu fui no cinema ver o Baleia, e daí Uhum. passa aqueles cartazes em breve, e daí Tá. tinham dois filmes meus, Segundo Tempo e o Jair. Isso é Ah, raro acontecer. sim, olha que coisa. E estreia no mês que vem, no final de abril, um documentário maravilhoso, Jair Rodrigues Deixa que Diga, que fala sobre esse ser humano
Não, que deveria ser estudado, não, deveria. não só artisticamente, pela potência daquela voz, pela emoção de suas interpretações, mas também tentar entender existencialmente um cara que estava sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. Parece que ele era de um Brasil que hoje não existe mais, né? O Brasil hoje estaria precisando de Jair Rodrigues, né? Nós precisaríamos do Jair Rodrigues hoje. Está faltando mais Jair Rodrigues no país. Eu tive a oportunidade de estar uma vez com o Jair, há muito tempo, assim, muito rápido, foi nos bastidores da Record, eu como jornalista, eu estava assessorando, e eu tive com o Jair, assim, e ele, sabe aquela figura que você se sente bem do lado dele? Ele simplesmente parou do meu lado, cumprimentou, oi, tudo bem, como é que tá? Aquela coisa assim. Eu falei, cara, que figura, que pessoa iluminada. Ele falou 3 palavras comigo e eu me senti melhor. Eu me senti melhor naquele dia. Não, era impressionante. Eu andava com ele pela rua, ele saía cumprimentando todo mundo. Eu ficava em dúvida, será que ele conhece mesmo? Ou não? Era uma coisa, não era uma coisa assim de obrigação do ídolo, sim, assim, não, ele era alegre mesmo, ele gostava das pessoas, ele gostava de parar e trocar uma ideia, uma coisa impressionante. Você falou tudo. Precisamos de mais Jair Rodrigues hoje em dia. Verdade, verdade, meu amigo. Rubens, como que as pessoas encontram Rubens Hewald nessas redes sociais, Facebook, Instagram? Onde que encontra, que conhece o teu trabalho, conhece um pouco mais sobre Rubens? Instagram, Rubens Hewald, tudo minúsculo. E Rubens, junto Rubens, Hewald é um sobrenome alemão, Rewald, Rubens Hewald. Daí tem bastante coisa minha lá. E eu tenho um site da produtora confeitariadecinema.com.br também. Tá? E se você procura no Google Rubens Hewald, vai vir um monte de coisa. Um monte de coisa, né? Filme, minha atividade acadêmica. Então, estamos lá. Mas me inscrevam no Instagram, me inscrevam no Facebook também, Rubens Hewald. Tô lá, eu quero trocar. E aceito já o convite para vir falar aqui de Jair Rodrigues. Por favor, vai ser maravilhoso. Meu amigo, eu quero te agradecer demais, uma conversa extremamente agradável, extremamente com conteúdo, e eu gosto disso. Quando a gente termina um programa, a gente fala, poxa vida, teve conteúdo esse programa. Bem, eu não esperava nada diferente falando contigo. Muito, muito obrigado mesmo. Valeu, Sérgio. Obrigado mesmo. E, gente, vamos lá, 16 de março, segundo tempo. É isso aí, é isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Semana que vem, ou a qualquer momento, aí eu estou brigando com o pessoal da rádio para fazer o programa ter uma periodicidade maior. Eu tenho certeza que depois dessa entrevista de hoje vai ser a coisa mais fácil do mundo. Um abraço, pessoal. Obrigado, Rubens. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.